Embriologia é o terror do aluno de ensino médio. E se esse é o seu problema, nós vamos resolver isso exatamente agora. Eu sou o professor Márcio Dias, há 20 anos preparo alunos para fazerem vestibular de medicina e vou ser o seu professor de biologia aqui no YouTube. Embriogênese é o conjunto de etapas que ocorrem na construção de um embrião. Em todos os animais, essas etapas elas são basicamente as mesmas. Independente de você estar falando de uma vaca ou de uma barata, nós vamos perceber que em todos os animais o desenvolvimento embrionário acontece basicamente da mesma forma. Em todos os animais, o desenvolvimento embrionário ocorre em 4 etapas fundamentais: a fecundação, a segmentação, a gastrulação e a organogênese. Nos animais que nós chamamos de cordados, a organogênese começa com a construção do sistema nervoso, naquilo que nós vamos chamar de neurulação. Mas isso é uma coisa que você vai aprender daqui a pouquinho com muito detalhe. Podemos dizer que a vida de um novo organismo começa no encontro dos gametas, naquilo que a gente vai chamar de fecundação. Na fecundação, nós vamos ver o óvulo, gameta feminino, se fundindo com o espermatozoide, gameta masculino. Normalmente o que vai acontecer é que um espermatozoide fecunde um óvulo. Isso nós chamamos de monoespermia. Mais raramente pode acontecer de vários espermatozoides fecundarem um óvulo. Isso nós chamamos de polispermia. Apesar da polispermia acontecer, mesmo que ela ocorra, apenas um núcleo de um espermatozoide consegue se fundir com o núcleo do óvulo. Todos os núcleos que estão em excesso serão descartados. Assim que o espermatozoide entra no óvulo, todas as suas estruturas serão descartadas ou serão absorvidas pelo próprio gameta feminino. E aí o que sobra do espermatozoide é o seu núcleo, que carrega o seu material genético. O núcleo do espermatozoide nós chamamos de pronúcleo masculino. O núcleo do óvulo nós vamos chamar de pronúcleo feminino. Esses dois núcleos irão se fundir. A fusão desses dois núcleos nós chamamos de anfimixia ou cariogamia, e aí vai nascer a primeira célula do embrião, a primeira célula do novo organismo, que nós chamamos de célula-ovo ou zigoto. Quando nós olhamos um zigoto, nesse zigoto a gente tem que identificar 4 regiões básicas, que vão aparecer em todo tipo de zigoto de qualquer animal. A primeira região importante é a membrana celular. Debaixo dessa membrana nós vamos encontrar o citoplasma. Outra coisa importante que nós vamos encontrar aqui é o núcleo. Esse núcleo nasce da fusão do núcleo espermatozoide com o núcleo do óvulo. Aqui no zigoto nós vamos encontrar também uma substância muito importante chamada vitelo ou lécito. Esse vitelo lécito ele normalmente é produzido pelo fígado da fêmea, quando a gente fala de animais vertebrados, e ele vai ser transferido para o óvulo através da corrente sanguínea. Esse vitelo ele vai ser formado por uma mistura de proteínas e lipídios, e essa mistura ela apresenta 3 funções importantes. Primeiro, o vitelo ele serve de material de construção do novo embrião. Dizemos então que o vitelo tem papel estrutural. Todas as partes do embrião serão construídas a partir de lipídios e proteínas extraídas do vitelo. Segundo, esse vitelo poderá ser queimado pelo zigoto, poderá ser queimado pelo embrião para poder obter energia para suas atividades metabólicas. A segunda função do vitelo, então, é servir de fonte de energia para o metabolismo embrionário. Nesse vitelo, nós também vamos encontrar enzimas que vão guiar as primeiras divisões celulares do zigoto. Os embriões dos animais podem se desenvolver na água, podem se desenvolver em terra ou podem se desenvolver no útero. Quando o embrião se desenvolve na água ou quando o embrião se desenvolve em terra, longe do corpo materno, ele precisa de grandes quantidades de vitelo. Já quando o embrião se desenvolve dentro do útero, ele pode receber nutrientes diretamente do corpo materno. De acordo então com o padrão de desenvolvimento do animal, nós vamos encontrar diferentes quantidades de vitelo dentro desse zigoto, dentro dessa célula-ovo. E aí nós vamos classificar esse zigoto de 4 maneiras diferentes. Quando nós falamos de óvulos, nós estamos falando da primeira célula do embrião. Nós estamos falando do zigoto ou célula-ovo. Quando nós falamos de óvulos, nós estamos falando, na verdade, a respeito dos gametas femininos. Acontece que ovos e óvulos serão classificados da mesma forma, de acordo com a quantidade de vitelo que eles apresentam e de acordo com a forma de vitelo é distribuída dentro desse ovo. O primeiro tipo de ovo é o ovo oligolécito. É um ovo muito pobre em vitelo. Como esse vitelo pode estar distribuído de maneira homogênea nesse ovo,
ele também pode ser chamado de isolécito. No caso dos mamíferos, esse ovo é extremamente pobre em vitelo. Nos mamíferos ele é chamado também de ovo alécito. O ovo oligolécito é um ovo muito pobre em vitelo. E nos animais invertebrados ele vai ser encontrado, por exemplo, nos anelídeos, é encontrado em moluscos, é encontrado em equinodermos, vai ser encontrado também nos vermes parasitas. É o ovo que nós vamos encontrar nos nematóides, como a lombriga, e nos plateumintos, como por exemplo a solitária. O segundo tipo de ovo é o ovo heterolécito. O ovo heterolécito já é um ovo que apresenta uma maior quantidade de vitelo. A gente vai perceber que esse vitelo ele está distribuído no ovo de maneira polarizada, de maneira polar. E aí a gente vai perceber que esse ovo ele apresenta dois polos diferentes, o polo com vitelo e o polo sem vitelo. O polo sem vitelo nós chamamos de polo animal. É ali que nós encontramos um citoplasma funcional. Esse citoplasma funcional, às vezes é chamado de plasma germinativo ou bioplasma. Já naquele polo com vitelo, nós não encontramos nenhuma organela, encontramos apenas vitelo. Esse polo armazenador de vitelo nós chamamos de polo vegetativo. Dependendo de onde você vai fazer prova, esse ovo pode ser chamado também de mediolécito ou telolécito incompleto. Ovos heterolécitos vão ser típicos de anfíbios e podem aparecer também em algumas espécies de peixes. O penúltimo tipo de ovo que nós precisamos conhecer é o ovo mais rico em vitelo, é o ovo telolécito. Esse ovo telolécito apresenta 90%, 95% do seu citoplasma ocupado só com vitelo. A região do citoplasma funcional, a região de plasma germinativo, é muito pequena em volta do núcleo. Essa região nós chamamos de cicatrícula ou disco germinativo. Esse ovo telolécito, esse ovo rico em vitelo, vai ser encontrado em aves e répteis. É também um tipo de ovo que nós vamos encontrar naqueles mamíferos que não têm placenta, nos mamíferos ovíparos, os chamados mamíferos monotremados. Esse tipo de ovo também vai ser visto em peixes e também vai ser visto em moluscos cefalópodos. O exemplo clássico de ovo telolécito é a gema do ovo de galinha. Dependendo de onde você vai fazer prova, esse ovo telolécito ele pode ser chamado de telolécito completo, ele pode ser chamado também de gigantolécito, ele pode ser chamado simplesmente de telolécito. O último tipo de ovo que nós precisamos conhecer é o ovo centrolécito. Nesse ovo centrolécito, nós vamos perceber que o vitelo ele está disposto em volta do núcleo de maneira bastante concentrada. Esse tipo de ovo centrolécito é típico de artrópodos. A segunda etapa do desenvolvimento embrionário nós chamamos de segmentação ou clivagem. Na segmentação ou clivagem, nós vamos ver um conjunto de mitoses até a formação de uma estrutura fixa que nós chamamos de blástula. Na segmentação, vemos aqui a primeira célula do embrião. Essa primeira célula nós chamamos de zigoto. Esse zigoto, depois de formado, passa por um período de descanso, que vai durar algumas horas, e em seguida ele começa a se dividir através de um processo mitótico. Quando o zigoto se divide, as células que nascem da multiplicação do zigoto não são mais chamadas de zigoto, elas são chamadas de blastômeros. No início das divisões, esses blastômeros estão bem juntinhos. O embrião, nesse estágio, ele tem um formato que lembra uma amora, por isso ele vai ser chamado de mórula. À medida que as divisões vão prosseguindo, essas células que estavam unidas começam a se afastar. O embrião, então, vai assumir o formato de uma bolinha oca, que nós chamamos de blástula. Na segmentação ou clivagem, nós vamos ter o conjunto de mitoses do zigoto. A segmentação ou clivagem começa com a primeira mitose do zigoto, termina com a formação da blástula. Em todos os animais, a blástula vai ter o formato de uma bolinha oca. Aqui nós estamos observando a blástula, que pode servir para representar a blástula de qualquer animal, e observando essa blástula em corte, nós vamos perceber que ela tem uma única camada celular. Dizemos que nesse estágio o embrião é monodérmico ou monoblástico, justamente por apresentar uma única camada de células. A camada de células que reveste a blástula nós chamamos de blastoderme. A cavidade que existe dentro da blástula nós chamamos de blastocele. No caso do embrião de mamífero, a blástula tem uma estrutura um pouquinho diferente. Eu vou mostrar isso para você exatamente agora. Quando nós observamos a blástula do mamífero em corte, nós vamos perceber que ela apresenta a camada celular externa. Essa camada celular externa nós chamamos de trofoblasto, e é essa camada celular externa que vai dar origem à placenta. Dentro dessa blástula de mamífero, nós vamos encontrar uma massa celular compacta, que nós podemos chamar de massa celular interna, ou dependendo de onde você vai fazer prova, ela pode ser chamada também de embrioblasto.
É esse embrioblasto que vai dar origem ao feto, que vai dar origem ao embrião. E é esse embrioblasto também que vai construir todos os anexos embrionários, como, por exemplo, córion, âmnion, alantoide e saco vitelino. A gente já aprendeu que segmentação ou clivagem é o conjunto de mitoses do zigoto. Quando a gente observa o processo de segmentação acontecendo nos diversos animais, nós vamos perceber que o vitelo, que vai determinar diversos tipos de ovos, ele acaba atuando como uma barreira mecânica, uma barreira física, que dificulta muito a separação das células durante as divisões celulares. Daí a gente dizer que a segmentação nos animais ela pode acontecer de duas maneiras básicas. Nós vamos ter a segmentação total ou holoblástica. Repare que aqui nós temos o zigoto, e o zigoto está se dividindo em dois blastômeros totalmente separados. Isso é uma segmentação total ou holoblástica, e pode acontecer que o zigoto se divida, mas o vitelo impede uma separação total entre as células. Nesse caso, a gente vai ver uma divisão parcial ou meroblástica. A segmentação total ou holoblástica ela é típica de ovos oligolestos e ovos heterolestos. E aí a gente vai perceber duas características fundamentais nesse tipo de segmentação. Quando o zigoto dá origem a blastômeros, que têm mais ou menos o mesmo tamanho, nós vamos ter o que nós chamamos de segmentação igual ou subigual. Esse tipo de segmentação acontece em ovos oligolestos. É o que a gente vai perceber, por exemplo, nos mamíferos. Na segmentação holoblástica desigual, nós vamos ver a formação de dois blastômeros de tamanhos muito diferentes. Um blastômero menor, que nós chamamos de micrômero, normalmente ele não tem vitelo no seu citoplasma, e o blastômero maior, que nós chamamos de macrômero, que é o blastômero armazenador de vitelo. Esse tipo de segmentação desigual é típica de anfíbios. A segmentação meroblástica ou segmentação parcial acontece em ovos centrolestos e ovos telolestos. E aí a gente vai perceber as seguintes características. Quando nós temos ovos telolestos, como por exemplo de ovos e de répteis, a quantidade de vitelo é tão grande que a divisão celular, a mitose, acontece só naquela região do ovo, onde havia o plasma germinativo, região que nós chamamos de cicatrícula ou disco germinativo. Daí a gente dizer que esse tipo de segmentação parcial é uma segmentação meroblástica discoidal, porque acontece no disco germinativo, ou cicatricial, porque acontece na cicatrícula, aquela região do ovo que armazena o citoplasma ativo. Já nos ovos centrolestos, que a gente vai ver, por exemplo, nos artrópodos, a quantidade de vitelo é maior na região central do ovo. Isso vai fazer com que as células se dividam na superfície do ovo. Daí a gente falar que nos ovos centrolestos, a segmentação é do tipo meroblástica superficial. Antes da gente encerrar nossa aula, nós precisamos falar a respeito da segmentação e fecundação que ocorrem na espécie humana. Quando a gente fala a respeito de fecundação e segmentação na espécie humana, é muito importante a gente perceber aonde esses eventos acontecem. Aqui nós temos uma ilustração do sistema reprodutor feminino, canal vaginal, útero, tuba uterina, ovários. Nós estamos percebendo que é aqui no ovário que acontece a liberação do gameta feminino. É aqui no ovário que acontece a chamada ovulação. O óvulo, gameta feminino, é liberado para a tuba uterina, e aqui na tuba uterina, especificamente nessa região que nós chamamos de terço distal da tuba uterina, ou ampola da tuba uterina, é normalmente nessa região que espermatozoide e óvulo irão se encontrar. Portanto, é aqui nessa região onde ocorre a fecundação. Vai ser, portanto, aqui na tuba uterina que vai se formar o zigoto, a primeira célula do embrião. É aqui também que vai se formar a mórula, aquele estágio de células de alta multiplicação, de multiplicação muito rápida. É aqui que vai se formar a blástula. É essa blástula que vai chegar lá no útero e se implantar na parede do útero. Processo que a gente vai chamar de nidação ou gravidez. Perceba então que a fecundação ocorre na tuba uterina, mas a nidação, a gravidez, acontece no útero. São eventos diferentes que ocorrem em partes diferentes do corpo da mulher, inclusive em épocas diferentes. Normalmente, a implantação do embrião, a fixação do embrião no corpo da mulher, a gravidez ou nidação, ela vai acontecer de 7 a 10 dias após a fecundação, após a formação do zigoto. E na nossa espécie, a implantação do embrião acontece sempre na forma de blástula. Em outras palavras, na nossa espécie, a gravidez acontece na fase de blastocisto. Na nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito das duas últimas etapas do desenvolvimento embrionário, que são a gastrulação e a organogênese.
Se você ficou até aqui, espero que você tenha gostado da aula. Não esquece aí de assinar o meu canal, não esquece aí de deixar o seu like, porque a gente tem muitos assuntos importantes para a gente poder discutir. Se você não entendeu alguma coisa que foi explicado nessa aula, coloca a sua pergunta aí nos comentários. Se você quiser fazer contato comigo, tá aí as minhas redes sociais disponíveis e nós nos encontramos então na próxima vez. Até a próxima aula. Tchau!